Alô, bom dia. Alô, bom dia. Alô, bom dia. Tá funcionando o microfone? Não, né? Alô, alô. Ah, bom, tá funcionando. Bem, gente, antes de mais nada, eu queria avisar para o pessoal que está em pé no corredor que tem duas salas enormes, uma enorme pelo menos, que é a sala 136, onde está sendo transmitido online os debates. Aliás, não só nas salas, aqui na sala 136, na Escola de Comunicação, como no auditório do PAC, que tem também 100 lugares. Então, eu pediria, eu sei que as pessoas gostam de ver ao vivo, mas vocês vão ter oportunidade de participar lá também com maior conforto. Eu duvido que vocês consigam ficar em pé até o final do evento, aí na lateral, né? Então, eu solicitaria, para evitar um tumulto, que as pessoas fossem para a sala 136, tá bom? E, bom, queria agradecer a presença de todos aqui, principalmente dos nossos convidados, dizer que esse é o primeiro, e a gente espera de uma série de eventos em torno do tema mídia e comunicação, mídia, comunicação e política, mídia, comunicação e democratização dos meios de comunicação. É uma questão estratégica, é uma questão que a escola de comunicação tem que se debruçar sobre ela, e para isso nós convidamos uma série de pensadores, teóricos, jornalistas, ativistas, para participar desse evento. Eu queria dizer que a Escola de Comunicação está organizando esse em parceria com a Rede Universidade Nômade. Eu acho que ao longo do evento vocês vão poder conhecer melhor o que é a Rede Universidade Nômade. Tem vários participantes dela nas mesas. E também um apoio que foi imprescindível do MINC. Aqui na Escola de Comunicação eu queria agradecer a participação na organização do nosso setor de extensão, que a gente está estruturando, da CPM, e dos nossos alunos de extensão, bolsistas de extensão. Além disso, eu queria dizer que, bem, essa universidade ser uma universidade pública e gratuita, ela é também plural e democrática. Então, vocês vão encontrar na mesa pessoas que falam em nome da mídia, representam a mídia, criticam a mídia, refletem a mídia, foram caçados com a ajuda da mídia. Enfim, eu acho vozes bastante plurais e diferentes, né? Que é um dos temas, inclusive, do nosso tema. Então é isso, obrigada. Eu vou passar a palavra para o Sérgio Saleitão. Bom, pessoal, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Eu queria agradecer muito o convite que me foi feito pela direção da Escola de Comunicação da UFRJ para estar presente aqui e fazer a mediação dessa mesa. Eu sou ex-aluno dessa escola, sou ex-professor dessa escola também. Enfim, estou voltando aqui, acho que depois de uns 15 anos. Então, enfim, tem toda uma carga emocional envolvida. Eu também estou aqui representando o Ministério da Cultura, especificamente a Secretaria de Políticas Culturais do Ministério, que é apoiadora desse evento. Nós acreditamos que é papel, sim, do Ministério da Cultura contribuir para a criação ou para o desenvolvimento de espaços de debates, de territórios livres, de reflexão sobre os fenômenos do nosso tempo, que são fenômenos essencialmente culturais. Daí o nosso apoio à realização desse evento e a dezenas de outros eventos como esse que nós já promovemos e continuaremos a promover, a despeito de algumas críticas que recebemos por conta disso, mas também faz parte. Bom, eu acredito que bom mediador é que nem bom juiz de futebol, é aquele que não aparece. Então, eu vou rapidamente passar a bola para os nossos convidados, que naturalmente são as pessoas que vocês vieram escutar. Nós teremos apresentações, falas de cada um deles, não é? E, no final, nós abriremos para perguntas, questionamentos
etc. Então, eu vou fazer um apelo aqui a vocês para que a gente possa escutar tudo o que os nossos convidados têm a dizer, porque a base do pensamento crítico é justamente a informação, não é? Então, nós precisamos nos informar, precisamos ouvir para construir uma reflexão crítica sobre as coisas. Então, vamos ouvir os nossos convidados e aí depois nós teremos um tempo para apresentar perguntas e fazer os nossos questionamentos também. Enfim, naturalmente não teremos tempo para todos, mas, enfim, vamos ver na medida das possibilidades o que vai dar para fazer. Bom, vocês devem ter visto aí no material de convocação desse seminário Mídia e Democracia, Seminário Internacional Mídia da Crise ou Crise da Mídia. O próprio cartaz traz os conceitos que vão ser debatidos aqui, não é? Mediocracia, mediativismo, a mídia da mídia, negroativismo, mídias de resistência, comunicando as favelas, festa, manifestos, mídia da crise ou crise da mídia, não é? A ideia é que nós possamos, então, empreender aqui uma discussão e uma reflexão, portanto, sobre o papel da mídia numa democracia como é a brasileira, especialmente nesse contexto em que nós vivemos, que é um contexto bastante peculiar, não é? Em que a mídia se afirma como uma das vozes que influenciam os processos políticos. Ela é parte disso, ao mesmo tempo em que ela influencia os rumos disso, que ela constitui uma esfera, não é, de opinião pública, que ela mesmo tenta dizer que é a sociedade, mas, enfim, no qual ela tem um papel muito importante e em que a gente identifica, muitas vezes, um divórcio muito grande entre o sentimento das pessoas, o sentimento da sociedade e o discurso da mídia, e eu acho que é isso que a gente tem que discutir e debater aqui, não é? Então, eu vou, enfim, começar passando a palavra para o professor Vanderlei, não é isso, que vai dar início aqui aos trabalhos. Depois vai ser a vez do Paulo, depois teremos o Ricardo, teremos o Zé Dirceu e, em seguida, o Giuseppe Coco, e depois passaremos para as perguntas. O professor Vanderlei tem escrito uma série de artigos, escreveu um recentemente na Carta Capital, também escreveu um livro que trata das questões que nós vamos debater aqui, tem sido uma das vozes mais atuantes na crítica e na reflexão sobre o papel da mídia na democracia brasileira. Professor. Obrigado. Quero agradecer também o convite para participar desta mesa de notáveis, né, e de combatentes pela democracia desde muito tempo, né, e é um prazer estar aqui também na universidade, pela qual me formei, já vão alguns anos, talvez décadas, né, e é sempre um prazer. Todavia, devo, desde logo, deixar claro para todos os presentes que não tenho competência específica, ou melhor dizendo, tenho uma ignorância específica na área de análise de comunicação. Não sou um profissional dessa área, não sou um professor da área, nunca tive o prazer de participar desta escola, né, nem de ter oportunidade de estudar sistematicamente como seria devido para alguém que, vez por outra, participa ou comparece na imprensa. Não tive oportunidade ao longo do tempo, de modo que não sou um profissional, não sou especialista. A minha participação na imprensa durante algum tempo, e intermitentemente, desde tempo de faculdade, a bem dizer, no antigo jornal Metropolitano, circulação com o Diário de Notícias, escrevia, você também, Paulo, de vez em quando escrevi um artigo junto com um amigo, por esta atração e este fascínio que desde então tinha pela imprensa. E desde então também, vez por outra, lá estou eu participando e escrevendo artigos em jornal, ora no JB, depois na Folha de São Paulo, e no Valor, e revistas. Quando a oportunidade surge, quando o desejo, quando a intensidade da consciência do compromisso é forte,
volto eu a escrever. Agora parei um pouco, estou querendo estudar, que sempre é interessante que se faça de vez em quando, pelo menos, não é? Mas a minha participação na imprensa, comentando fatos políticos, como comentarista e analista políticos, é que me levou a pensar, refletir sobre a imprensa como um ator político como outro qualquer, isto é, como partido, como grupos de interesse, como empresário, como sindicato, como organizações voluntárias. A imprensa, ademais de ser um instrumento de difusão de informação e de análise, é um ator político, na medida em que forma opinião, na medida em que agenda demandas, na medida em que cria, eventualmente, obstáculos para governos, na medida em que favorece ou beneficia governos, é um ator político como qualquer outro dos atores políticos que participam da vida democrática brasileira. Nada de errado aí, exceto o fato de que não se reconhece como tal. Primeiro, este é um problema. Ao contrário dos partidos políticos, dos grupos de interesse, das associações voluntárias, que não veem nenhum problema, nem nenhum comprometimento ético, porque não existe, negativo, no fato de manifestarem sua agenda de preferências como demandas políticas naturais, faz parte da vida democrática, a imprensa, assim como as Forças Armadas e a Igreja, e estou perdido, como veem, se recusam a admitir que as suas manifestações têm consequências políticas e têm origem em preferências políticas. Algumas dessas instituições mencionadas, delas não é legítimo esperar uma manifestação de preferência política, porque não faz parte do jogo democrático. Não faz parte do jogo democrático as Forças Armadas terem preferências políticas, terem agendas, terem opiniões específicas sobre assuntos conjunturais. Não faz parte do jogo normal democrático que as Forças Armadas, que detêm o monopólio, deveriam deter o monopólio da violência, por mandato do povo, falem para o povo com base no monopólio dessa violência. Não é uma relação. Também não faz parte da doutrina democrática clássica que denominações religiosas de qualquer orientação manifestem opinião com base nas instituições. Evidentemente que qualquer prelado, qualquer ministro, qualquer rabino, qualquer, sei lá quais são as demais posições das demais babalorixá, tem todo o direito de manifestar suas opiniões como qualquer cidadão. Agora, quando utilizam ou oferecem como evidência da certeza ou da correção das suas opiniões pessoais à instituição a que pertencem, aí o problema muda de figura. Tá? Mas a imprensa tem todo o direito, aliás, não só tem o direito, como o exerce, de ter opinião e preferências políticas. Toda a imprensa democrática, no mundo democrático inteiro, tem opiniões. O jornal Le Monde é um jornal progressista, o Nouvel Observateur é um jornal conservador, Le Figaro é um jornal reacionário, New York Times finge que é progressista, mas também é conservador, e por aí vai. Mas, perdão. Só tem conservador, não é? É fácil. Aí é fácil. É muito fácil. Jornais ingleses, europeus e americanos assumem perfeitamente as suas opiniões políticas, suas posições políticas, é perfeitamente legítimo. No Brasil, não. No Brasil, a imprensa diz que apenas retrata a realidade. O que é falso. Há muito da realidade que não está na imprensa e há muito que está na imprensa que não é da realidade.
para início de conversa. Cometem os dois erros básicos de estatística. Colocam o que não deviam colocar e não põem o que devia estar. Esses são dois erros básicos de estatística que é cometido pela imprensa frequentemente. O que também não é novidade no mundo democrático. Também não é novidade. Novidade é presumir e passar a impressão, ou vender o peixe, de que isto não acontece. De que isso não acontece. Isto é alguma coisa muito próprio da América Latina. Muito próprio, não só do Brasil, da América Latina. Todavia, a imprensa é um grupo de interesse, portanto, com preferências políticas, muito importante, porque é um dos grupos de interesse da sociedade brasileira que mais depende das políticas do Estado. A imprensa brasileira precisa mais dos governos do que o conglomerado de Antônio Hermílio de Moraes, que tem, inclusive, suas próprias usinas. Se bobear, tem seu poço de petróleo escondido. A independência dos grupos empresariais brasileiros, evidentemente que isso não os dispensa, nem é o caso de ficar pleiteando medidas favoráveis a eles. Isso acontece em todos os países também. Mas, hoje, o empresariado de ponta brasileiro é de um poder, digamos, é de uma solidez econômica, de um poderio econômico, que não depende do Estado, de favores específicos e menores e pequenos. Uma coisa é depender de uma política de longo prazo de investimentos de infraestrutura. Outra coisa é precisar do Estado para ganhar uma concorrência para construir 2 quilômetros entre Campos e Guaratiba. Os grupos privados brasileiros de porte não precisam mais de segundo tipo de favor. A imprensa precisa. A imprensa precisa do favorzinho. A imprensa brasileira precisa dos benefícios e dos privilégios medíocres, de pequena monta, para sobreviver. São propagandas, é a propaganda, né? É a alíquota de importação, é o adiamento da cobrança de títulos bancários. Sem esses favores e esses benefícios e esses privilégios arcaicos, primários, primitivos, próprios de uma sociedade ainda atrasada, e a imprensa foi a que menos se modernizou das instituições nacionais, sem isto a imprensa brasileira não sobrevive. E, por isto, o controle da imprensa sobre os governos é algo de vida e morte para este grupo de interesse. A imprensa brasileira não pode conviver ainda, não tolera a ideia de governos independentes dela, autônomos em relação às suas campanhas. Não tolera esta possibilidade, porque isto implica num caminho de duas mãos, implica que também ela, a imprensa, terá que sobreviver sem o governo. Então, é preciso que os governos precisem dela, a imprensa. A imprensa vem de serviço ao governo, em troca dos favores. Que serviço? Estabilidade política. O recurso de poder da imprensa brasileira é a sua capacidade de produzir crises, com suas associadas pelo país inteiro, e isso é muito próprio do Brasil, não é assim na América Latina toda, essa integração enorme entre a rede de televisão, jornal, revistas, rádios, né, que, com essa capilaridade terrível que vai até... Não há imprensa local no Brasil, né? Você não tem imprensa local nos estados, nos municípios, você não tem imprensa local, em termos de jornais, né, e televisões, são todas retransmissoras. O que a imprensa brasileira, como grupo de interesse... Veja, eu estou o tempo todo falando sobre a imprensa como um ator político. Não estou me referindo aos seus profissionais, não estou me referindo aos seus cronistas, seus repórteres, seus copydesks, seus fotógrafos.
que são funcionários da empresa. Aliás, mantém uma relação, se me permitem um parênteses, muito difícil com a empresa. Com frequência se observa no meio da imprensa brasileira aquele fenômeno descrito por Hegel, né, que é a dialética do senhor e o escravo. O escravo, após algum período de experiência de escravidão, adota a consciência do senhor. Isso é comum. Isso foi comum durante o período da escravidão brasileira. Isso é comum na classe média brasileira. Isso é comum, ou pelo menos com uma incidência não muito saudável, na imprensa brasileira. O escravo assume a consciência do senhor. Mas não é sobre eles que eu estou falando dos empresários da imprensa. Estou falando da imprensa como assunto empresarial, como negócio. E é como negócio que, assim como outros setores empresariais vendem serviços ao governo, o serviço que a imprensa, como grupo de interesse, fornece aos governos é a ameaça de crise. Portanto, a retirada da ameaça de crise, né? A estabilidade. Este é o grande recurso de poder que a imprensa brasileira, como grupo de interesse de negócios, troca para continuar obtendo dos governos aqueles pequenos favores sem os quais ela não sobrevive. Certamente chegará o tempo em que, para benefício de todos nós, a imprensa brasileira alcançará uma etapa, enquanto grupo de negócios e de interesse, com um pouco mais de dignidade, um pouco mais de transparência, e que permita a ela tornar-se efetivamente autônoma, independente em relação aos governos. Não existe independência na imprensa brasileira contemporânea. Isto é um mito e é uma falsidade. Aguardo, espero e confio que um dia a nossa imprensa adquira efetivamente a autonomia e independência que anuncia ter hoje, para que possa interromper a sua trajetória de vendedoras de crise e se transforme de uma maneira estável, sólida e continuada num grande instrumento da democracia que precisamos. Muito obrigado. Obrigado, professor. Vou passar a palavra, então, ao jornalista Paulo Henrique Amorim, que, obviamente, todos vocês conhecem da televisão, dos tempos áureos, do Jornal do Brasil também, não é? E, recentemente, ele publicou um livro bastante esclarecedor e elucidativo a respeito de um dos casos mais fascinantes da recente história política do país, em que um grupo de comunicação foi um agente político, para usar uma expressão do professor Vanderlei, bastante efetivo e determinante naquele contexto, que é um livro sobre o caso da Proconsult. Por favor, dá o título do livro para a pessoa poder comprar. Muito bem. Chama-se Plim Plim e é da editora Plim Plim. Conrad, não é isso? Isso. Muito bem. Deve estar à venda. Subtítulo: A peleja de Brizola contra a fraude eleitoral. Muito bem. Agora, você sabe que nós temos aqui um trauma em relação a coisas que remetam a cordel, né? Então vamos... vamos evitar os cordéis, porque o último causou uma confusão danada, não é? Entre dois ministros da República. É verdade. Exatamente aqui. Foi no outro auditório, mas enfim, foi nesse campus e era um evento da Escola de Comunicação da UFRJ. Paulo, por favor. Muito obrigado. Me sinto envaidecido por estar aqui hoje, nessa mesa ilustre. Quero agradecer a Ivana ao convite, agradecer especialmente a
essa casa e aqui lecionou e que me dá o prazer da sua presença. É minha irmã. Eu gostaria de começar relatando que no último fim de semana... No último fim de semana, eu fui mediador de um seminário do Grupo Fórum Empresarial, a que compareceram líderes e presidentes executivos das 350 maiores empresas, ou algumas das 350 maiores empresas brasileiras. Eu fui moderador de um debate, e o expositor principal foi o Carlos Augusto Montenegro, presidente do IBOP. Eu vou reproduzir agora algumas informações que o Montenegro deu, porque me ajudam a fixar o ponto que eu quero fixar hoje aqui. O Montenegro disse que o Lula, nesse momento, em abril, tem a mesma percentagem de votos que tinha em abril-maio de 2002. O Alckmin tem a mesma percentagem de votos que o Serra tinha em abril-maio de 2002, e o Garotinho é o único que cresce, e, segundo o Montenegro, o Garotinho pode ir para o segundo turno. O Lula tem o mesmo tipo de favoritismo hoje que o Serra tem em São Paulo, o Artung tem no Espírito Santo, o Aécio tem em Minas e o Paulo Soto tem na Bahia. O PT só é favorito no estado do Acre. A única vez em que um não líder em abril-maio ganhou a eleição, um não líder em abril e maio ganhou a eleição, foi o Fernando Henrique Cardoso, que em abril-maio tinha 5% dos votos, mas lançou o Plano Real. Aí ele ganhou a eleição e não o Lula. Por que a denúncia de corrupção não atingiu o presidente Lula até agora? Porque, segundo Montenegro, a corrupção não cola e porque mudou a composição do eleitorado do Lula. O pobre, segundo Montenegro, não votava no Lula. Hoje o eleitor do Lula é o pobre no país inteiro. Embora isso apareça mais no Nordeste, onde a proporção do Lula é maior do que em qualquer outra região do país, o pobre de todo o país vota no Lula. Antes, o eleitor do Lula, segundo Montenegro, era, sobretudo, o funcionário público, a classe média baixa, o estudante, o professor. Por isso, o Lula perdeu 3 eleições. Hoje, o Lula se apoia no eleitor pobre. E a maioria dos brasileiros acha que o Lula não sabia da corrupção, e uma pesquisa qualitativa do próprio IBOP diz que, segundo Montenegro, o brasileiro é cúmplice da corrupção. A corrupção faz parte da vida cotidiana do brasileiro, especialmente da vida política brasileira. Por que o pobre vota no Lula? Eu perguntei ao Montenegro. Porque a comida está barata, o custo da cesta básica é o menor da história, por causa da Bolsa Família e por causa do crédito consignado estendido agora aos aposentados. O que vai definir a eleição, segundo Montenegro, é a economia, é o bolso, ou, como diria o Bill Clinton naquela frase famosa, "It's the economy, stupid". O meu ponto, e aqui termina a participação ilustre do Carlos Augusto Montenegro, o meu ponto aqui, a minha observação, começa com a pergunta que eu me fiz: por que essas informações do Montenegro, que é um presidente de instituto de pesquisa acessível, conspícuo, qualquer jornalista pega o telefone e fala com o Montenegro, e se naquele ambiente havia representantes de todos os órgãos de imprensa do Brasil, Globo, Folha, Estado, Veja, Isto É, tudo, estava tudo lá, por que essas informações não saíram na imprensa? E por que, além de essas informações não saírem na imprensa, esse tipo de informação não se reflete na imprensa, ou seja, esse vínculo novo que se estabeleceu entre os pobres e o presidente Lula? Por que ela ficou apenas do conhecimento de 350 empresários, e talvez os dos mais prósperos do país, que, aliás, não acreditaram no que o Montenegro dizia e contestavam o que o Montenegro dizia, e o Montenegro respondia: tá bom, se você não acredita na minha pesquisa, não acredite também no favoritismo do Aécio, do Serra, do Paulo Artung e do Paulo Soto, porque é o mesmo tipo de hegemonia.
A resposta a essa minha pergunta, por que a imprensa não diz isso, é porque, na minha modestíssima opinião, 95% da imprensa escrita brasileira tenta e tentará abreviar o mandato